Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o Narrador Clássico. E hoje eu trago uma novidade aqui no canal. Hoje eu estou estreando aqui um quadro chamado Real ou Fake? O que consiste esse quadro, pessoal? Eu vou estar trazendo aqui filmes, séries, tudo que envolve o gênero aí do sobrenatural e do ocultismo, para estar desmistificando se o conceito daquele filme ou daquela série, se aquele enredo é embasado em fatos reais ou se não, ou se o que está sendo mostrado, ou se os seres que aparecem lá são fakes, né? Se eles não existem, foram criados para aquela série ou aquele filme em específico. Então, para iniciar esse quadro de hoje, eu vou trazer a tão querida e tão famosa série de TV Supernatural. Ela mesmo. Eu acompanhei essa série do primeiro episódio até o fim. Confesso que fiquei decepcionado com o final, então, enfim, você que é fã roxo de Supernatural, por favor, não me açoite. Essa é apenas a opinião do narrador, ok? Mas enfim, sem mais delongas, antes de mais nada, peço que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo, né? Ativa o sininho aí para receber as notificações. Tem vídeo novo aí toda semana sobre um tema diferente. Isso ajuda demais o canal a crescer, ajuda o narrador a conseguir levar aí o conhecimento, espalhar essa semente para cada vez mais e mais pessoas que gostam e apreciam o sobrenatural de uma forma séria e ainda com adendo, trazendo sempre aqui o mais próximo da realidade ou até mesmo a realidade sendo sempre que possível. Então, enfim, sem mais delongas, vamos ao que interessa, pessoal. Supernatural. Bom, eu confesso, pessoal, que eu comecei a assistir essa série mais por curiosidade do que por outra coisa. Eu lembro que em 2006, 2007, mais ou menos, eu estava aí numa fase complicada e me indicaram uma série Supernatural e eu fui assistir, né, ainda na televisão de madrugada no SBT. Então, o pessoal das antigas aí que tá vendo o vídeo vai se identificar. Enfim, indo direto ao ponto aqui, resumindo que as criaturas que aparecem na série, como por exemplo, lobisomens, anjos, demônios, né, espíritos malignos em geral, são reais, ok? Deixando isso aí bem nítido para você que está caindo de paraquedas aqui no canal. Esses seres que eu mencionei são sim reais, eles existem. É claro que não da forma como é mostrado na série. Há algumas adaptações que foram feitas, né? De acordo com o que ficaria melhor para ser exibido na televisão. Então foram feitas essas adaptações. No caso, a primeira adaptação que foi feita foi na questão dos lobisomens, que eu até fiz vídeo aqui já no canal, fiz uma entrevista com um licantropo, que seria no caso o Fenrir. Você que não viu, vou deixar aqui no card essa entrevista, para você dar uma conferida depois. No caso, os lobisomens, a aparência deles na série seria uma aparência mais no aspecto humano da coisa, né? Seria uma espécie de estágio 2 da transformação, coisa que na real não acontece. Os lobisomens, eles assumem a forma totalmente bestial, totalmente animalesca, né? Logo após eles serem agraciados, por assim dizer, com a transformação. Não existe esse estágio intermediário. O que há, no caso, são outras criaturas chamadas de Skinwalkers, que seria uma variação aí da licantropia. Vou até fazer um vídeo mais para frente a respeito deles, que não necessariamente sofrem com a influência da lua cheia. Não tem nada a ver. Na série também é mostrado que o ciclo da transformação dos lobisomens vai de acordo com o ciclo da lua, de acordo com a lua minguante e a lua cheia. Coisa que também na real não acontece. Os lobisomens eles podem se transformar quando quiserem. É óbvio que no início a fera interior os domina, então não há esse controle. Mas com o passar do tempo, de acordo até mesmo com as informações do Fenrir, essa questão da transformação ela fica sim a critério e a controle do portador no caso, licantropia. E não necessariamente não segue o ciclo lunar
como é mostrado na série, ok? Fica aí essa observação para você que não sabia disso. No caso dos demônios, que são aí um dos seres, né, uma das criaturas sobrenaturais que aparecem na série, a forma como os demônios agem na nossa sociedade é muito parecido, sim, com o que é mostrado na série. O modus operandi é que é diferente. No caso, os demônios eles não fazem uma possessão em massa, como aparece, se eu não me engano, acho que na segunda para a terceira temporada acontece um evento. Eles abrem um portal do inferno e soltam lá todos os demônios, incluindo os 7 pecados capitais, que na série seriam demônios, seriam 7 demônios. Coisa que também na realidade, na própria demonologia, não acontece, né? Eles não são demônios, são apenas instintos humanos que são intensificados pelos demônios, mas não são demônios propriamente ditos. Eles não são entidades antigas, como na série é mostrado que são demônios da Idade Média e que teriam ficado adormecidos durante mais de quase meio milênio. Mas não, pessoal, os 7 pecados capitais são apenas instintos humanos, né? Seriam desejos que no caso os humanos possuem, que são reprimidos aí algumas vezes por dogmas religiosos e até mesmo em alguns ensinamentos bíblicos, e que na série são mostrados como demônios, né? Como influências negativas que ao leve toque faz aquele sujeito ter uma gula inesperada ou uma preguiça ao ponto de morrer de sede e de fome, como é mostrado na série, coisa que na realidade também não ocorre. Outro fato curioso é que a respeito dos exorcismos demoníacos, que na série é mostrado como apenas uma leitura de um exorcismo em latim, e o demônio ele simplesmente é expurgado, ele é expulso, isso também não acontece na realidade, pessoal. Né? Eu já presenciei um exorcismo, eu já tive essa experiência, e o exorcismo ele leva dias, ele pode demorar até semanas para acontecer. Ele não acontece em 1 hora, em meia hora, com você chegando lá, lendo lá o seu diário, lendo o exorcismo, jogando, aspergindo água benta no demônio e ele vai sair de bom grado. Não é assim que acontece. O exorcismo uma prática muito complexa, né? Tem que ser aprovado pela Igreja Católica. Muitos dos caçadores da vida real, né? Sim, pessoal, existem caçadores também. Depois eu vou falar sobre eles mais para frente. Os caçadores paranormais, os investigadores, eles utilizam de exorcismos aprovados e certificados pela Igreja Católica como exorcismos eficazes para poder realmente combater aí a ação demoníaca no corpo daquele indivíduo que está possuído por essa entidade. Porque são 3 estágios, né? No caso seria a influência, a obsessão e a possessão, que seria o terceiro estágio, onde a pessoa fica totalmente dominada, né, sua mente e o seu corpo pela entidade demoníaca. Isso realmente acontece, certo? Outro ponto interessante a se ressaltar aqui é que após o exorcismo, na maioria das vezes a vítima não resiste, realmente ela falece. Ou quando isso não ocorre, ela fica marcada para sempre com distúrbios psicológicos muito graves, devido a toda a exposição e aos danos causados tanto fisicamente quanto no corpo astral da vítima pelo demônio. Então é uma coisa muito pesada e muito séria. Então isso é mostrado na série de uma forma até um pouco mais leve do que na realidade. Eu diria que a série ela deu uma amenizada nessa questão da possessão demoníaca. Outro fato curioso, né, fato interessante a respeito do seriado é que ele mostra, no caso dos vampiros, né, que são outras criaturas também que eu já até fiz vídeo também no canal sobre eles, né? Você que não viu, dá uma conferida, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo sobre os vampiros, né? Sobre como se transformar em vampiro. A entrevista que eu fiz com o vampiro William também tá aqui disponível aqui no canal, foi bem legal. E na série é mostrado que os vampiros, no caso o vampiro mestre, o vampiro ancião, que teria mais ou menos cerca de 150 anos, que ele seria vulnerável a uma arma feita com uma bala de prata, coisa que isso não acontece na vida real, ou seja, no caso seria o Colt, né?
Vampiros não só são vulneráveis a armas, no caso, divinas, como, por exemplo, armas feitas com o prego da crucificação ou a lança do destino seriam armas mortais para vampiros, não uma arma feita por um caçador que passou por um cometa Harley lá, segundo a história, e foi forjada essas 6 balas especiais, essas 12 balas especiais, não sei se é 6 ou se é 12, enfim, a minha memória está falhando agora. Mas enfim, essas balas especiais que são usadas na arma. Os vampiros, na vida real, não são imunes a esse tipo de coisa, pessoal. Então, se por um acaso um dia você tiver o azar de encontrar um vampiro, não use uma arma feita de prata neles, não vai adiantar nada. Entendeu? Melhor você fugir que é mais garantido. Outra coisa mostrada na série também, que vai de encontro com a realidade, é a decapitação. Sim, os vampiros são imunes, são vulneráveis, perdão, né, à decapitação. Uma das formas de você matá-los seria arrancando-lhes a cabeça, né? Uma forma aí também que é muito eficaz tanto para eliminar os vampiros como também os lobisomens, né? São vulneráveis aí à decapitação. A estaca no coração é outra coisa que é mostrada na série, que também não mata o vampiro, apenas paralisa o seu corpo. Como o coração do vampiro é o único órgão que realmente ainda funciona no corpo, que bombeia sangue, né, que faz o vampiro poder se mexer, movendo sangue por todas as suas células. A partir do momento que algo pontiagudo o interlaça, né, o perfura, realmente o vampiro fica paralisado, mas ele não morre. A única forma de matar seria cortando-lhe a cabeça ou ateando fogo nele. Bem, no caso, os clãs dos vampiros na série, eles são bem organizados, eles vivem em fazendas, coisa que não acontece. Na realidade, os clãs, só para citar aqui um exemplo, um dos maiores clãs que existem no Brasil fica na cidade de São Paulo, capital. Mais do que isso eu não posso falar, pessoal, mas ele se localiza lá e ele é muito bem centralizado, bem urbano. Os vampiros não costumam viver em áreas rurais. Outra coisa aí que é difundida. E também a alimentação com sangue animal. Isso também não acontece na vida real. Os vampiros, no caso os puros sangue, eles não se alimentam de sangue animal, somente de sangue humano. Tá bom? Esclarecendo aí esse outro fato para vocês. Outros seres também que aparecem na série, né, que são muito difundidos após a 4ª temporada, que são os anjos, né? Então, tão famigerados anjos aí, né? Principalmente aí o Castiel, que ficou tão conhecido, né, como uma espécie de ombro amigo dos irmãos Winchester. Só para dar uma curiosidade aqui para vocês, Castiel ele é citado no judaísmo, né? Ele seria aí um dos arcanjos, né? Ele é muito citado na questão do anjo que é apaixonado pelas questões humanas, né? Ele é apegado ao sofrimento e à solidão, né? O que condiz um pouco aí com a personalidade do personagem na série. Ele é bem mais poderoso do que é apresentado na série e ele não é subalterno nem subjugado como é apresentado na série pelos irmãos Winchester. Muito pelo contrário, ele é bem imponente, né? A níveis aí de Arcanjo Miguel para frente. Que também é outro personagem que aparece na série, o Arcanjo Miguel, que é um dos mais poderosos, se não o mais poderoso que aparece na série, que estaria diretamente conectado com o Criador, seria a ponte entre os anjos, as hierarquias angelicais e o próprio Criador. Ele também aparece na série. Uma outra curiosidade para vocês, pessoal, é que anjos não podem possuir corpos humanos. Isso não acontece de jeito nenhum. Isso não, seria impossível de ocorrer. A energia de um ser angelical, ela é 1000 vezes mais forte que a energia, no caso, citada pelos demônios, a princípio. Eles não podem se materializar nesse plano, nem tampouco podem usar avatares humanos. O que acontece é que o anjo, ou o demônio em si, eles podem assumir a forma do que eles necessitam no momento. No caso, eles constroem um avatar, um corpo sem órgãos, por exemplo, para poder caminhar pela Terra, pois a simples presença de tais seres neste planeta, neste nosso plano, causaria desastres estratosféricos, ou seja, a coisa é muito pesada, não é brincadeira.
Anjos, né, como Miguel, Gabriel e até mesmo Lúcifer jamais poderiam pôr os pés na terra. Se eles ao menos sonhassem em fazer tal coisa, causariam uma grande destruição no nosso mundo. E isso não sou eu que estou falando, pessoal. Isso é a questão já da própria física, mostra isso. Uma grande quantidade de energia, como a que são produzida pelos corpos dos anjos, seriam capazes de causar destruições a nível de bombas atômicas. Ou seja, não é algo, não é um ser que você queria ver caminhando pela sua rua, por exemplo. Causaria um grande estrago. E até citado em Apocalipse que a grande batalha final entre Miguel e Lúcifer vai ser no caso, antes do arrebatamento, segundo a crendice cristã, no caso, segundo as escrituras, que vai destruir muitas vidas, né? Muitas pessoas irão morrer nessa segunda batalha, onde será definido o controle entre o bem e o mal. Então fica aí essa curiosidade para vocês. Anjos e demônios não podem assumir diretamente o corpo humano. Lembrando que os demônios que possuem pessoas são demônios de baixas castas, são quase como classificados como espíritos malignos, por assim dizer, cuja energia não causa a destruição, mas causa a destruição do corpo do seu hospedeiro. Tanto que, como eu citei anteriormente, em 90% das vezes que há uma possessão demoníaca, o hospedeiro morre devido a severas complicações e danos causados no seu corpo físico, no seu perispírito, no seu corpo espiritual e no seu psicológico. A pessoa simplesmente não sobrevive, ela não resiste, ela definha. Inclusive, eu vou até deixar aqui na descrição desse vídeo um documentário baseado aí numa possessão demoníaca que inspirou o filme A Possessão aí, né, o Exorcismo de Emily Rose, que é muito interessante para vocês terem uma noção de como é que é uma possessão demoníaca. É um vídeo bem perturbador, então você que é menor de idade, que está chegando aqui no canal do narrador, né? Se você não for tão sensível, né, assista. Caso seja mais sensível aí, chama aí sua mãe, sua irmã, enfim, quem tiver com você para assistir, porque é bem perturbador também. E para fechar, pessoal, esse bloco aqui das criaturas, né, sobrenaturais, né, dos seres sobrenaturais que aparecem na série, que são muitos aqui, eu teria que fazer um vídeo aí de 5 horas para listar todos, mas resumindo os principais. No caso aí do Índigo, né, que aparece na primeira temporada, bem no comecinho, no segundo episódio, se eu não me engano. O Índigo que é apresentado na série é o mais fiel que existe, certo? Esse está bem adaptado, pois nas descrições e nos relatos do Índigo, ele seria uma criatura humanoide, braços longos, careca, dentes afiados, né, habilidades como super força, super velocidade e consegue imitar os sons da voz humana, ele consegue imitar vozes humanas. E no caso seria decorrente de pessoas que passaram aí por uma fome muito grande no inverno rigoroso e começaram a se alimentar de carne humana para sobreviver. E depois disso as pessoas começaram a se transformar nessa criatura. Há também relatos de que algumas tribos indígenas usaram do canibalismo para poder se transformar em Wendigos e assim dominar aí as florestas aí pro lado do Arizona, né, nos Estados Unidos. Então, a criatura do Índigo, né, o que é retratado na série seria o mais próximo da realidade que tem. Né? Tá muito bem adaptado, né? Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei assim, opa, é como se você estivesse vendo ali um alto documentário de tão bem feito que ficou. Então, as formas de realmente matar o Índigo são com fogo, eles são vulneráveis à prata, mas não morrem com ela. A única coisa que realmente pode matar o Índigo é o fogo, se você conseguir atear fogo nele. Ou então os símbolos Anasazi, eles também conseguem manter os Wendigo afastados, eles não conseguem atravessar. Isso também pode funcionar com lobisomens, dependendo aí do grau em que esse licantropo esteja, né? Mas geralmente esses símbolos são usados para afastar os Wendigo aí das casas, das cabanas, para evitar que eles arrastem você de noite pelos pés. Coisa que é muito comum nos ataques de Wendigo. Geralmente o corpo fica todo destroçado. Eles levam as vítimas aí para um local escuro para se alimentar delas por dias. Eles fazem um estoque de comida
pois eles hibernam de 23 em 23 anos. Coisa também que é mostrada no filme Olhos Famintos. Em breve eu vou estar fazendo aí um vídeo sobre esse filme, fazendo aí um quadro real ou fake. E posteriormente farei também um vídeo sobre o Wendigo, essa criatura tão conhecida e tão misteriosa, e que muita gente aí tem muita curiosidade em saber mais detalhes a respeito dele, de como é que ele é, né? Mas enfim, pessoal, essas são as curiosidades aí da série. Você que é fã de Supernatural, eu fico feliz em saber que foi anunciado aí uns meses atrás que vai ter aí uma série derivada desse universo, né? O universo de sobrenatural, Supernatural vai se expandir, né? Com Jensen Ackles, né? Jensen Ackles, né? Não sei pronunciar o nome dos atores, bicho. Mas enfim, o Dean Winchester, né? O Dean, ele vai estar assinando aí a produção desse filme, desse filme, não, dessa série, né? Vai estar aí assinando a produção e parece talvez o Sam também apareça, né? Eles vão fazer aí um universo expandido e talvez tenha um filme também, né? Um filme que era até a ideia original do criador quando ele desenvolveu aí a história e o roteiro da série. Então, você que é fã, né? A série acabou aí há 2 anos, então você que é fã, fique feliz que o universo de Supernatural vai estar se expandindo e provavelmente outros seres sobrenaturais, outras criaturas vão ser apresentadas nesse universo estendido, que a gente pode até comentar futuramente aí para vocês, né? Olha aí, narrador clássico também é cultura pop, pessoal. Olha aí, né? Quem diria? Mas enfim, esse é o vídeo de hoje, pessoal. A gente aí abordou um pouco aí da série, esse quadro real ou fake. Caso vocês gostem, eu vou estar trazendo aí toda semana um filme, uma série aí voltada aí pro ocultismo, pro sobrenatural, pra gente desmistificar se é realmente fake ou se é real o que está sendo mostrado ali, os personagens, os seres sobrenaturais, se tem inspirações na literatura, né? Sobrenatural tem muita inspiração em personagens bíblicos, principalmente seus anjos e demônios. Inclusive Zacarias, que é citado na série, não é um anjo, hein, pessoal? É um ser humano. Fizeram algumas adaptações, mas enfim. A gente vai estar destrinchando tudo isso aqui nos próximos vídeos, nesse quadro aí do Narrador Clássico. Você que gostou desse vídeo, né? Deixa aí o seu like, deixa aí os seus comentários aí pro narrador, respondo todos os comentários. Compartilha esse vídeo aí, né? Com quem é fã, quem que gosta desse assunto. E lembrando que toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite, tem vídeo novo no canal. Terça-feira a gente vai estar fazendo aí um dia de um vídeo temático também. A gente pode trazer aqui um quadro diferente para vocês. E no sábado tem as entrevistas no Narrador Podcast, pessoal. Você que está ligado lá no Spotify, não perca que toda semana tem vídeo novo para vocês às 7 da noite. Então, fico muito feliz aí de vocês estarem acompanhando o Narrador. Voltamos aí com força total esse ano, Narrador 2.0, para a gente chegar aí, expandir cada vez mais a comunidade, espalhar essa semente e mostrar que o sobrenatural é muito mais do que o pessoal pensa, do que os filmes mostram, né? Essa é a missão do narrador, ajudar quem precisa de respostas sobre esse meio e também quem está sofrendo aí com algum tipo de tormenta. A gente também procura dar uma orientação com um especialista sempre que possível. Então, pessoal, é com essas palavras românticas que eu vos deixo agora. Tenham todos aí uma boa noite e até breve, meus pequenos.